Oi, gente! Você estava com saudades da gente, que eu tenho certeza. E a gente voltou com uma segunda temporada incrível, né, Roberto? Mas a gente também tava morrendo de saudade de vocês. É isso, gente! Ó, antes de eu apresentar aqui as nossas hosts e a nossa entrevistada do dia, eu queria dizer que a gente tem sorteio, porque todos os episódios do Pod Mãe nessa temporada terão sorteios, tá? Então, para você que tá ouvindo ou assistindo a gente vai sortear hoje um produto que é um mobile estrela musical da Kiko, tá? Ele vende tanto, você pode adquirir ele tanto pela Pipu quanto pela Toy Mania, que é uma dos nossos patrocinadores dessa temporada. Então, esse mobile é ideal, gente, para as noites de sono do bebê. Então, principalmente sobre o assunto de hoje, que vocês já vão entender como tudo tá ligado, tá? É aquele negocinho musical que fica rodando e cantando musiquinha, sabe? Com bichinhos. Com bichinhos pra criança ficar olhando. Eu acho que eles nem estão enxergando muito, né? Ah, mas eles gostam, né? Tem movimento. Sabe? Acalma a criança. Acalma. É isso, pra acalmar, pra relaxar o recém-nascido. Então, é indicado desde o nascimento do bebê, tá? Acompanha aqueles bichinhos e a musiquinha. Você colocou isso? Coloquei e funciona, viu, gente? Funciona? Eu sentia elas calmas. Toda vez que ligava, elas ficavam assim olhando. Prende atenção. Prende. E a gente consegue respirar um pouquinho. Exatamente. Consegue tomar uma água? Uma água, fazer um xixi, sabe? Porque é bem pra esse início, tá? E para você concorrer, esse produto tem que responder 3 perguntinhas. Uma coisinha rápida, básica, tá, gente? Só acessar a sua conta lá na Pipu, na área pontos. Então, se cadastra. E depois aqui que você assistir, não deixa a gente agora não. Depois que você assistir, ouve, vai lá na Pipu, se cadastra. Se você já é cadastrado, só ir nessa área responder as perguntas pra você concorrer, tá bom? Obrigada, Toy Mania, nosso patrocínio dessa temporada. E Pipu também. Muito obrigada, viu? Pela parceria de sempre. Lembrando, gente, que a Pipu é um programa de benefícios exclusivos para as mães que se preocupam com o futuro do seu filho, tá bom? Todas nós, claro, se preocupamos. Então, se você ainda não conhece a Pipu, entra lá para você conhecer um pouquinho mais e você vai se apaixonar. Eu sou cliente e recomendo, tá bom? Agora sim. É a Disneylândia das mães, né? Eu já falei isso. Você encontra tudo lá. Tudo. Pra salvar sua vida. E nem é brincadeira, hein? Pode entrar. É verdade, tá? Agora sim, vamos começar nosso episódio de hoje. Nosso tema é parto cesárea, porque abril é o mês da conscientização da cesárea, tá, gente? Eu não sabia, confesso que eu não sabia que abril era o mês da conscientização da cesárea. E com isso, a nossa convidada especial de hoje vai poder nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Então, queria apresentar pra vocês, primeiro, Roberta, que vocês estavam com saudade. Roberta Roberta Santo. Isso. Santo. Sem S. Eu tava com saudade de vocês e eu tava com saudade de tudo aqui. Que fofa. Inclusive dos conteúdos. Que fofinha que ela tá, gente. Ela tá nessa segunda temporada diferente. Tá? Eu tô tomando remédio. E Roberta Lasno. Olá, eu tava com muita saudade de gravar. Nossa, parece que faz um ano já que a gente Nossa, não parece grava. muito. Mas estamos amando, estamos de casa nova, tudo novo. Tudo novo, só a camiseta que é velha, tá, gente? Não, mas vai chegar nova. Eu já falei que tudo na vida pode ter problema. No caso, foi a camiseta. Tá tudo bem, vai. É o de menos. As crianças estão bem. É isso, é sobre isso. E hoje a nossa entrevistada é a Patrícia, que ela vai falar sobre tudo da cesárea, pra gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então seja muito bem-vinda, Patrícia. A gente parece que é meio louca assim, mas é porque a gente é tudo mãe, mas entendeu? Eu também sou mãe, então eu tô no balaio. É isso. E eu queria agradecer muito o convite, gente. Realmente a gente tem esse mês de conscientização da cesárea. Eu sou pediatra, então pra mim a forma como esses piticos chegam no mundo, né, faz toda a diferença. Obrigada, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse assunto. E esse mês, né, que eu pelo menos não sabia que era o mês da conscientização da cesárea. O porquê? Conscientização então, a ideia da é mais cesárea. ou menos assim. A gente tem a Organização Mundial de Saúde. A gente também sabe que indicação específica para uma cesárea seria em torno de 15% dos partos. A gente está num país quase um que mais indica cesárea de todos os países. Então, a gente tem um índice de cesárea alto, chega a quase 80% no particular. E a gente sempre se questiona o porquê disso, né? Eu acho, como mãe, como mulher, como pediatra, que a gente tem 2 lados para olhar.
O primeiro, assim, quando a gente fala de saúde reprodutiva da mulher, tem muita coisa envolvida que a gente sabe que a gente luta muito. Então, as tretas, né? Seja aborto, seja a opção da mulher fazer laqueadura. É tanta coisa que a gente luta pelo nosso corpo nessa questão de saúde reprodutiva que eu acho que a mulher ter a opção de escolher a cesárea se ela quiser é empoderadora, assim. Eu acho que isso aí é indiscutível. Então, a mulher tem que ter o direito a escolher a via de parto dela. Então, isso é um ponto muito bom. Talvez esse é com certeza, um dos motivos a gente ter, talvez, um índice de cesárea mais alto. Sim. O outro lado será que essas mulheres são empoderadas da informação quando elas vão decidir? Porque, assim, a gente tem, mesmo muito mais no público, óbvio, que no particular, mas a gente tem um sistema de saúde super sobrecarregado. Então, você vai chegar lá dentro do seu plano de saúde, ou no SUS, será que a gente tem uma equipe ali que vai te esperar? Se você quer ter o parto normal, então você leu, você se informou, você decidiu que para você tentar ter o parto normal é o melhor. Será que tem pessoas suficientes ali para esperar que você e te acolher em 30 horas, 24 horas de parto, que for? Não sei. Os dados que a gente tem hoje em dia dizem que não, principalmente no público. Então, você tem ali uma equipe entrando, saindo de plantão, várias mulheres entrando em trabalho de parto. Então, isso te nicha para uma categoria de mulher que consegue pagar o seu obstetra, pagar o seu anestesista. Sim. É uma categoria bem pequena no país. Então, tem esse lado disso, daquela pessoa que gostaria de ter a opção de ter o parto normal, de que leu, de que se preparou, e que não vai ser acolhida na hora que ela chega num pronto-socorro com o obstetra, talvez que esteja lá, que também está sobrecarregado no SUS. E isso, para a mulher que vai ter o bebê, é muito duro. Muito. Porque você saber que você poderia tentar e você não ser acolhida naquele momento é muito difícil. Até, assim, há pouco tempo atrás, a gente é uma lei antiga, mas há pouco tempo atrás a mulher não tinha direito a ter acompanhante na hora do parto. Tiveram que fazer uma lei para isso. Sim. E eu, que assim, fiz residência de pediatria em hospitais bem grandes em São Paulo, mesmo depois da lei, isso não era realidade no SUS. As mulheres não tinham direito a ter alguém com elas. Então, isso isso é uma loucura. Então, isso é muito sério. Então, eu acho que é só o pensamento o que a gente está tendo de informação, quem está tendo esse acesso à informação. E hoje em dia mesmo, tem lugares, dependendo do país, que a mulher é extremamente instruída, ela sabe o que ela quer. Dentro do plano de saúde dela, ela não tem direito a ter um anestesista no parto normal. Isso. E aí você vai falar, putz, e se eu tiver dor, eu não vou ter direito a analgesia? Então, assim, a gente tem, com certeza isso leva muito nossos índices de cesárea. Então, existe esse lado de a mulher falar, não, eu acho que cesárea é o melhor para mim, é dessa forma que eu quero que meu filho chegue no mundo, porque existe toda uma história atrás dessa mulher, de vida, do que ela pensa, sabe? De como vai ser o pós-parto dela, do que ela vai ter de ajuda. Então, ela tem o direito a decidir. Lembrando que é sem julgamentos, né, gente? É sem julgamento. É uma opinião e uma decisão pessoal de cada mãe. Exatamente. De como quer. Parto normal, parto cesárea, não é porque fez cesárea ou porque tentou muito parto normal que não é mãe, né? Então, eu sempre brinco assim com as mães. A gente tá falando da janelinha do parto, eu falo. Gente, tem a janelinha do parto por cima, tem a janelinha do parto, porque a maternidade é uma coisa imensamente maior do que a janelinha do parto. Mas é tão difícil para essa mulher que queria tentar esse parto normal e não foi acolhida naquele momento. E o julgamento daquela que a cesárea é para mim, eu tô consciente, eu conversei com a minha obstetra, sabe, com meu marido, é isso que a gente quer. A gente teve uma mudança muito boa, porque pelo menos antigamente existia a marcação da cesárea muito cedo. Sim. E isso, do ponto de vista pediátrico, é muito ruim, porque você não tem um bebê maduro para chegar no mundo. Então, hoje em dia, tá todo mundo muito consciente em relação a isso. Então, tudo bem, vamos fazer a cesárea, mas vamos deixar passar das 39 semanas, que a gente sabe que o pulmão desse bebê tá mais maduro, esse bebê tá mais preparado a vir no mundo. Então, o porque risco antigamente a cesárea era 36, 37, né? 37 semanas. E aí, semanas, pra você, pediatra, impacta. Muito, isso. Impacta então, muito. com quantas semanas seria? O ideal é, no mínimo, 39 semanas. Se a gente puder esperar, no mundo ideal mesmo, a gente tem que esperar essa mulher entrar em trabalho de parto. Ela entra em trabalho de parto e ela faz a cesárea dela, tá tudo certo. Esse bebê tá maduro. Você tira o bebê muito pequenininho, ele não controla a temperatura do corpo. É um bebê muito pequeno, ele não mama direito. Você não consegue, às vezes, fazer a golden hour, porque esse bebê entra ali numa insuficiência respiratória porque ainda tem um pulmãozinho úmido. Esse bebê vai para um berçário, ele é separado da mãe. A gente já tem grande chance de perder o aleitamento nesse momento. Vocês tiveram golden hour? O que era Golden Hour há um tempo atrás, né? Minha filha já tem 11 anos, querida. Eu só 11, não tem mais. eu só soube disso no dia que a Eva nasceu. Porque eu tive, e a Eva nasceu de 35 semanas. Então, mas minha bolsa estourou. Tá vendo? Minha bolsa estourou, eu fiz uma cesárea. O que é isso? É quando o neném nasce e ele já vai mamar. Na hora.
É muito emocionante. É Eu não incrível. conhecia. Mas eu achava que eu só teria isso se eu tivesse um parto normal. De jeito sabe? nenhum. Isso é que a gente brinca. O parto ele tem que ser humanizado, É isso. independente da janelinha que vem. E Ah, a gente sim. tem, assim, de Organização Mundial de Saúde também, infinidade de estudos mostrando que se a gente deixa esse bebê chegar... Imagina, gente, o bebê tá lá quase 10 meses na barriga da mãe. É, por causa das Pra minhas, lá, 10 pra cá, 10 a gente meses. sacudindo, né? Porque a barriga da mãe é um colinho eterno. Pra lá, pra cá. De repente, esse bebê vem pro mundo. E às vezes, independente, mas um centro de parto, uma cesárea. Há uma temperatura específica, Nossa. porque tem que ser controle de infecção. Aí, às vezes, tem vários circulantes falando, e o pessoal tá perguntando. Sim. Isso, assim, relato materno. Muita luz. As pessoas, muita luz. As pessoas perguntando o que vão fazer no final de semana. E a mulher tá lá, Sim. sabe? E aí, aquele bebê chega naquele ambiente de estresse absurdo. Sim. E aí, você pega o bebê e fala, não, mas peraí que eu vou pesar, eu vou fazer a vitamina K, eu vou fazer... Isso, vou fazer teste do pezinho, vou fazer limpar. isso. E a mãe, coitada, tá lá na partolândia, porque a gente Nossa, nasce, tá eu sempre doido. falo pro pai até, ó, você é o esperto lá da Golden Hour, que você tem que falar, não, mas não precisa disso, que a mãe tá na partolândia. Sim. E aí você pega esse bebê e você vai fazer um monte de intervenção. Até pouco tempo atrás, a gente passava sonda no nariz do bebê quando ele nascia. Sonda, assim. E a gente perdia muito da amamentação. É, provavelmente as minhas. Eu achei o máximo eu ter tido E a gente pede uma horinha ali. A gente abaixa a luz, Experiência. todo mundo fala baixo, bota aquele. E é uma coisa muito linda que os bebês fazem uma coisa chamada imprint quando eles nascem. Você começa a falar com ele, ele olha pra você e fala: era você que tava aí. Ah, era eu que tava aqui. A gente fala que é o primeiro olhar de Ele primeiro entende, amor do é. bebê, que é pra mãe, né? Tem umas fotos lindas, assim, de sala de parto. E você dá aquele momento pra nascer uma Ai, família, olha que sabe? lindo. A gente fica arrepiada, juro. Um Lindo. pai, uma mãe, nascer uma lindo, família, eles escutarem lindo. a voz. E os bebês, eles começam assim, se minhocar, vão até o peito. Meu, é muito emocionante. É sério. emocionante. Imagino que sim. E é tudo que a gente precisa fazer, que a gente, graças a Deus, tem uma assistência ao nascimento incrível aqui. A nossa mortalidade infantil diminui muito por isso, mas que a vitamina K, todas as conversas, a gente pode fazer depois de uma hora. Não vai fazer diferença, Não vai né? fazer diferença. O Apgar, que é a nota que a gente tá para o bebê, a gente olha pro bebê no colo da mãe. Então, assim, é demais. E aí, essa primeira mamada, a gente salva uma amamentação, assim. A gente prolonga essa amamentação o máximo que pode. Então, a ideia é essa. A cesárea, ela, graças a Deus, existe. Porque além de indicações formais, quando o parto não evolui da forma certa, a forma Sim. que a gente tem de salvar mãe e bebê. Então, graças a Deus que a gente tem essa tecnologia. E se for feita de uma forma humanizada para essa família, ela tá maravilhosa. Tá tudo certo. E aí, recomendar essa questão do tempo, né, da Isso. criança. Exceto a Eva, tudo bem, mas estourou a bolsa, entendeu? a Ela bolsa estourou. não tem o que fazer. Tinha que fazer cesárea e ela tinha que... Ela estava pronta, então Sim, se estourou por isso a que bolsa, estourou a bolsa. E ela nasceu bem, ela chorou, ela estava pronta para vir pro mundo, tá tudo certo. Sim. Eu, inclusive, vi uma matéria sobre, até como a gente ia fazer o podcast sobre o tema, um relato, assim, de umas 30 mães, 20 mães, e cada uma a cesárea por um motivo específico. Então, porque o bebê estava pélvico, porque ele já tinha passado do tempo, enfim, N possibilidades que provavelmente aquelas crianças talvez nem nasceriam vivas se não fossem a cesárea. E aí, aí eu acho que concordo contigo quando você fala que o mês da conscientização, no sentido de a gente eliminou muitos problemas. Antigamente não era fácil ter o filho, muitas mulheres morriam. Mas também entender quais são as precauções que você tem que ter para que uma facilidade não se transforme num problema. A cesárea tem algum tipo de risco? Tem, a cesárea é sempre uma cirurgia. Aí você fala, então, são várias camadas que a gente corta até chegar, vai ter risco de sangramento, ter risco de infecção mais pra frente. É pequeno, é bem menor. Inclusive, quem faz cesárea hoje em dia, até o pós-parto, que antigamente era mais doloroso, é menos, assim. A gente tem curativos diferentes, técnicas de suturas mais modernas. Então, você vê as mulheres da cesárea se recuperam muito bem. Antigamente, as mulheres da cesárea ficavam mais tempo internadas. Hoje em dia, elas têm alta, principalmente depois da pandemia, ao mesmo tempo do parto normal. Então, hoje em dia, é muito evoluído, sabe? Mas é uma cirurgia, querendo ou não. Então, tem seus riscos, sim. É isso que a gente pesa. Então, o que é legal eu sempre falo, que você tem um obstetra, você tem aquele direito por lei da mulher de ter uma boa acompanhamento no parto, seja se você faz o parto no SUS, no particular, que você consiga ter um contato com o pediatra que você escolher para o seu filho antes, que eu sempre falo, a gente tem eu que ter acho ali um super contato, uma importante. consulta pré, porque é a gente que vai fazer esse plano de parto, a gente vai conversar com sua mãe, falar de tudo o que acontece, das informações da Golden Hour, e aquilo vai estar num documento que ela vai levar para a maternidade. Então, a maternidade não cumpriu aquele documento, por que não cumpriu? Se estava indo tudo bem?
Então, aquilo ali é a segurança da mãe também. Sim. E é isso, e, assim, que tudo isso seja humanizado, sabe? Esses bebês venham para o mundo dessa forma humanizada, para a mãe e para o bebê. Porque se tudo sai diferente, gente, depois a gente que fica com essa mãe, é tanta coisa, assim, que já é um puerpério, já é uma mãe que eu sempre brinco, né? Aquela mãe que você não tá se enxergando, mãe nem se olha no espelho quando o filho nasce, gente. Nossa, é mesmo. Aí quando se olha, tem um susto, né? Quem é A gente vê a nossa cara, vê a olheira. Às vezes eu brinco com elas, assim, Não, depois... e tá inchada, né? Pelo menos eu fiz cesárea, Gente, eu fiquei inchada. muito inchada. A Eva nasceu, eu tirei uma foto. Um dia depois, 2 dias. Parecia que eu tava de 7 meses. Juro, eu falei, gente, Você não se bebê não reconhece. o que Isso aconteceu? eu acho que é ruim da cesárea, né? Assim, ela demora o corpo pra voltar. Isso. A cesárea tem, assim, um porenzinho, às vezes, Ai, eu não voltei ainda. A gente fica no soro. Somos 2, então. A gente fica no soro, então, às vezes, a mama da mãe fica mais engurgitada. Então, você tem que sempre lembrar aquela mãe, aquela equipe, que às vezes a mama tá muito engurgitada. Ajudar essa mãe a fazer massagem para conseguir que esse bebê mame. Tem muitas questões no dia que a gente fala de microbiota. Então, realmente, a passagem do bebê pelo canal de parto, ele vem colonizado de toda a microbiota materna. Então, a gente tem estudo que esse bebê vai ter menos cólica, que esse bebê pode ter menos risco de alergia mais para frente. Essa microbiota boa do bebê previne risco de diabetes mais para frente. Então, tudo isso você tem que ponderar a mãe quando você conversa para ela, quando você fala, ó, a cesárea é isso, isso e isso, o risco pode ser esse, o que a gente tem de benefício do parto normal é isso, isso e isso. E aí a gente vai junto com ela decidir o que é melhor para ela. A gente tem várias, hoje em dia, graças a Deus, maneiras aí de ir melhorando todas essas questões. Melhorar a microbiota quando o bebê nasce. Então, tem várias coisas que a gente consegue fazer. Mas é munido de informação. Não é fácil. Eu E é não uma tinha muita novidade. informação, não. Assim, eu acabei decidindo muito mais por um medo de não ter Nossa, a eu dor tinha do medo também, parto. Então, a maioria é por medo de dor no parto. E a ideia é falar isso, não, ó, Eu queria gente, ter a parto dor do normal. parto. Eu tive Eu parto queria. normal com analgesia. Pra mim foi maravilhoso. Mas os não, 3? Os 3. Mas depois o terceiro escorrega, né? Depois Ah, os gente. mentira, o terceiro foi o mais dolorido ainda. Ela tem 3. Não, e o terceiro é melhor que cria sozinho também, né? Não, ela não tem vez, coitada. Ela é boazinha, assim, todo mundo fala, ai, menina, mas calma, não sei, porque, coitada, ela não tem vez, assim, É, no ela meio não da tem- casa. Quantos anos tem? O mais velho vai fazer 7 agora, o do meio tem 4, ela tá com 6 meses. Não tem vez. Senhora, não Então, tem não vez. tem vez, coitada. Ela olha aqueles dois em cima. É um mexendo a cabeça assim, outras pernas assim. E aí ela vai ficar super agitada por conta deles. Mas super ela agitada. adora, mas ela adora a farra, assim. Ela olha pros dois, assim, tipo, delícias. Uma das perguntas, a gente levantou algumas perguntas que são bem procuradas no Google. Uma delas é a questão de colar a cesárea. Tem mesmo. Hoje em dia, Tal da cesárea colada. Como funciona isso isso? eu disse em várias Como mulher é técnicas louca, né? de- Olha o que a gente procura no Google. Cesárea colada. A gente tem várias camadas. Então, por exemplo, a camada uterina, tudo isso eles ainda fazem a sutura. Mas a gente tem mesmo hoje em dia, inclusive, às vezes, de criança, quando cai, a gente tem essas opções também. Existem umas colinhas estéreis mesmo. Que aí, no fim, quando é pequena, você passa só essa colinha e a cicatriz fica maravilhosa, assim. Então, não tem maior risco de tipo, descer. melhor que o Mertiolate, é isso? A minha foi colada. fantástico. Eu vou comprar isso. É maravilhoso. Ah, não, a minha foi costurada mesmo, é horrível. Dependendo das crianças, às vezes, quando nasce, faz um FCC, dependendo mesmo da profundidade, a gente usa essas colinhas também, o que A já minha- eliminou para os pequenos o pronto-socorro, assim. Eu não fui o tirar estresse. ponto, a minha é colada. A minha foi E tá colada, gente, tá tudo certo. Tá tudo certo. Tipo, Não, hoje em dia você olha, assim, gente, cicatriz era uma coisa muito discreta. Sim. A minha é muito pequenininha. No biquíni, não é A nada minha já não é mais assustador, tão sabe? pequena, não. muito pequenininha, tipo, sei lá, 4, nem 5 centímetros, mas assim, Eu acho como que cabeça de Eva passou? Não sei. Mas é mesmo, como que passa lá por baixo? não A natureza sei, sabe, gente. tudo é sábio, ali É, olha alonga que na loucura. hora. É loucura. O que mais temos de pergunta aí, Gabi? Então, olha o que a gente procura no Google. Porque essas perguntas são, tipo assim, né? Foram as mais procuradas no Google As sobre o mais- assunto cesárea. Eu gosto da depilação. Depilação antes do Gente. parto. Não, gente, não existe isso. Gente, Não existe mais nada antes do parto, assim. Antigamente Jura? tinha o laxante pré-parto, né? Que você tinha que esvaziar. Não, gente, hoje, assim, existe um tempo de jejum, obviamente, porque é uma cirurgia. Mas o mínimo possível, logo depois a mulher já pode começar a comer tudo. Não existe nenhuma contraindicação. Aí, não existe depilação pré-parto, não existe Depilação, nada. louca. E assim, a cesárea é o mesmo pensamento do parto normal. O bebê nasceu, ele vai pra mãe.
Inclusive, quando a gente decide, objetivamente, quando eu faço a consulta pré com as mães no consultório, que vai pra cesárea, eu coloco lá, lembrem-se, por favor, de soltar o braço da mãe na hora que o bebê nasce. Que, coitada, a mãe tá lá na cesárea, na partolândia, o braço aqui, né, com anestesia. E aconteceu isso comigo. Não, ninguém lembra de soltar o braço da coitada. E pra amamentar? Então. Ia com outro braço. Mas não precisa, então Não. solta o braço, não é pra ter, né, que bota o sutiã, um pano, não é pra ter nada, é pra ser pele a pele. Então isso às vezes tudo a gente tem que colocar lá, porque hoje em dia os hospitais particulares melhoraram muito nesse sentido. Antigamente... Nossa, tá bem humanizado, né? Eu acho quase que- tô com vontade de ter outro Isso é filho. meta, né, de qualidade dos órgãos de saúde. Agora a meta é qualidade de assistência de parto mesmo. Eles Nossa, tá precisam bonito. cumprir. Ó, Se a gente quase for vontade de ter pensar outro. que o nosso sistema de saúde particular, ele é um percentual pequeno, não é um percentual grande, e que o público incentiva o parto normal, Muito. Sim. como a gente tem tanto ainda um percentual, assim, é Alto de absurdo perto cesárea, do mundo. Tanto que eu conheci uma moça, até é engraçado, eu fui passear. E aí eu sentei numa moça que eram japoneses do Japão mesmo. Eles estavam no Brasil há 5, 6 meses, porque ele veio a trabalho. Aí eu falei, vocês vão ter filhos e tal. Ela falou, eu vou ter filho no Brasil. Aí eu falei, mas por quê? Não, cesárea. Aqui cesárea. Dependendo onde Mas você é. Que loucura. você não tem Porque, muita tipo, os Estados escolha, Unidos eu sei que não. Estados Unidos, Austrália, Canadá. Mas Japão. Europa, os índices são bem Europa. mais baixos. Mas o legal de lá, quando você vê Europa, Londres, são lugares que tem as midwives, tudo, é que isso é uma decisão por decisão também da mulher, assim, é um empoderamento. Vão ter seus extremos, obviamente, mas no geral é por um empoderamento de informação. Então você tem a midwife, você tem a doula, você tem alguém com você tem alguém que te treinou para os exercícios, você tem o direito à analgesia na hora do parto. Então fica uma coisa gostosa. Aqui, infelizmente, nossos índices de cesáreas altos, é muita mãe que gostaria de ter opção, mas você vai chegar lá, dependendo de você chegar com o coitado obstetra que tem 5 partos no pronto-socorro, não dá. Não tem aquela Você é tensão, né, que a gente... desencorajada. E aí vão começar, às vezes, assim, com justificativas esdrúxulas pra você não poder fazer, pra ter um parto normal, Sim. sabe? Então. Tanto que os particulares, ele já te cobra até mais caro se você for... Pelo menos no meu caso, ele cobrava mais caro se você fizesse o parto normal do que a cesárea. Porque ele ia ter que quê? ficar à Você vai ter disposição. Exatamente. E, Essa não, é e a questão. detalhe, ele falou, ele super me convenceu. Nossa, péssimo, eu nunca mais faço isso. Ele super me convenceu que a melhor coisa era ter 6 horas da manhã. Assim, o primeiro horário, a cesárea, ele Era pra agendou. não atrapalhar o resto A do Maria dia. hoje pensando, exatamente, mas ele me convenceu que era bom pra mim, porque eu internaria na madrugada, entrenaria tipo 11 horas da noite, ficaria no hospital. E passada. entraria no trabalho de parto às 6 da manhã. Maria Alice nasceu 6h20. É Assim, surreal. até foi ok, acordar cedo, etc. Só que o que eu odiei? Ela nasceu 6h20 da manhã. Todo mundo que foi ver o parto dela lá na janelinha decidiu ficar para ver a criança. E cadê a criança? Então, quando eu voltei da anestesia, eu nem tava ainda com a perna toda recuperada, né? Tava cheia de sangue. Quando eu entrei no quarto, o quarto tava, tipo assim, balada. Balada, é. Mas a gente gravou um episódio, né, o ano passado, na temporada passada, eu acho que vale a pena até resgatar, sobre violência obstétrica. Sim. Né? Isso E é que os sério. médicos efetivamente faziam, eu quero usar esse termo no passado, tá? Que efetivamente alguns obstetras, óbvio, a gente não vai falar de todos, né? Não pode generalizar, mas que alguns obstetras, eles acabam fazendo essa, né? Antigamente era muito, Essa e era por isso condução mesmo, errônea. uma facilidade. Eu lembro que a minha mãe, eu perguntei um dia, por que você fez cesárea amanhã? Porque eu tive neném, na época da minha mãe, né? Eu tenho 37. Então, eu tinha mais de 30 anos, então... tinha que ser Gente, Mais de cesárea. 30? Como assim, mãe? O médico falou que eu tinha mais de 30 anos e já era velha pra ter parto normal. Então, assim, a gente evoluiu muito. Existiu mesmo essa época A minha primeira de... gestação, o médico falou que eu tava com a pressão alta, ok, eu até entendo, não Sim. vou discutir. É eu realmente uma estava com a pressão indicação alta. Passada. E que aí eu tomei umas injeções que eu não lembro. Eu sei que eu tomava toda semana, eu tomei 5 semanas seguidas pra abrir o pulmão, porque ele ia a gente- tirar com 32 semanas. Ah, não aceitei.
Não aceitei. Eu mesma fugi por isso você do fugiu. obstetra. Primeiro episódio do A Pode Roberta Manhã, conta Fugi. esse relato. Ela conta que ela Fui dar fugiu. no plantão, fui dar luz no plantão. Falei, gente, Mas é é. igual dar cachorro da luz, vaca da luz. Todo animal dá luz. Por que eu não vou conseguir? É? Era a minha primeira filha. Se todo animal dá sozinho, por que eu não vou conseguir com um plantonista? Hoje em dia, graças a Deus, assim, é outro mundo. Realmente, as mulheres grávidas, graças a Deus, eu tive filho há pouco tempo, é um outro mundo, é um outro cenário. Porque, inclusive, isso assim, quanto mais eles fazem isso de tirar o bebê, né, mais cedo, esse bebê fica internado mais tempo. Isso é caro pro hospital. Isso é caro pro hospital, então... E pode valer a vida do seu filho, né? Eu achei um absurdo Totalmente, aquilo. Eu falei, eu vou pode valer ficar com essa pressão alta até o final. uma depressão pós-parto, sabe? Tanta coisa. Então, é isso. Tem suas indicações, é salvadora de vida, mas munida de informação. Então, Exato. mas a gente evoluiu muito. Eu não posso falar hoje. Acho que no meu consultório, graças a Deus, eu sou da linha integrativa, então eu devo ter uma porcentagem grande de parto normal, de mães felizes. Poucas mães que me relatam que não fui acolhida, não foi... Não, as que foram pra cesárea, não, doutora, tava evoluindo desse jeito, eu tava em trabalho de parto, tá, mas acabou que foi pra cesárea, tá tudo certo, então... Uma pergunta. Eu ouvi um caso essa semana sobre a questão da perda do útero durante o processo do parto. Esse é um problema que ele pode ser mais causado, porque o que aconteceu? Ele não conseguia... Acho que Estancar o voltar sangramento, e estancar o provavelmente, sangramento. Ela já tinha perdido muito sangue e aí ela teve a isso perda aí. do útero. Isso é comum também num parto normal ou mais talvez comum num parto cesárea? Pode ser, não necessariamente, é raríssimo acontecer, mas pode acontecer. E aí, às vezes, você vai investigar, na verdade, a mãe tinha uma alteração, distúrbio de coagulação que não foi conhecido, não é comum mesmo. A placenta ficar aderida a esse ponto de, na hora que o bebê nasce, fazer um sangramento absurdo. Na maioria, contornado. Mas não tem nada a ver com indiquei a cesárea e evoluiu mais para isso. São os azares da vida mesmo, assim. Às vezes depois você vai investigar isso. A mãe tinha uma distúrbio de coagulação que a gente... Tinha um porquê lá atrás. Porquê lá atrás, ou realmente era uma implantação de placenta. Tem vários graus de implantação, mas era uma implantação de placenta pior, mais aderida. Então foi um azar, mas não tem relação com a cesárea. Temos mais alguma pergunta aí? Tem. O que mães loucas na gestação pesquisam no Google? Tipos de cinta, a importância das cintas pós-cesárea. Gente, vocês usaram cinta? Eu não. Eu usei. Você usou? Eu... Minha mãe Cesárea, chegou até a perguntar A minha pra mim. médica não me recomendou, Pós-cesárea, mas eu eu usei. coloquei louca. Sem ela recomendar. Eu usei um dia e falei, tá me apertando, tirei. Ah, não, eu usei, no caso, né, porque eu dei a luz no plantão, né, a primeira vez. Não, mas é que eu Assista tava um com dia o caso dela. Não, é que o meu passou muito, Eu tinha pressão Sim. alta de fato. Ela e tava com nasceu 50 semanas já. Imagina que a obstetra dela tava assim, ó. 42 semanas mais ela obstetra. nasceu. Ela perdeu a obstetra. Abandonei, demitiu Não, a obstetra. abandonei. Abandonou. Eu ia lá no plantão e tal, e aí, aí eu ia sempre com a mesma médica, no mesmo horário e tal, e aí ela falou, Roberta, sua pressão tá alta, tá bem complicado, você já tá 41 semanas, não sei o que, não vou. Eu vou esperar, vai mudar a lua. Vou esperar 50 Ela chamava semanas. Fernanda, calma, vai mudar a lua, sábado vai mudar a lua. Vai mudar a lua. É fato, viu, gente? Eu não sou obstetra, mas é fato que a lua tem várias justificativas e a galera... Então, o cara do plantão da virada da lua, coitado. Fica maluco. Maluco. Era terça-feira, a lua ia virar no sábado. O que custava esperar? Já tava com Justo. 41, 42, 43, que diferença ia fazer? Nenhuma, né? Imagina. Né? Coitado Aí, do pediatra desse dia também. A criança não nasceu, mudou a lua, a criança não nasceu e parou de mexer. Aí a mãe louca falou, morreu. Né? Não deu tempo de nascer, morreu. E aí, tudo bem. Quando eu entrei lá, eles falaram, não. Cesárea agora. É uma das indicações. Mas, enfim. E aí, eles recomendaram eu usar a cinta. Eu, de fato, usei a cinta, mas não vi diferença nenhuma. Minha barriga continua grande, continua... Eu tenho aquela pochete, sabe? Sei. Então, não se indica mais hoje em dia, né? Eu não sou Ai, eu não obstetra, sabia mas não se disso. Ou indica. seja, mulherada, parem de pesquisar isso. Parem de pesquisar. E assim, na verdade, o ideal é que a gente avalie antes e depois, que o que as mulheres têm muita diástase mesmo, que é o afastamento do músculo. E as mulheres nem sabem Tenho também. que tem a diástase. E, aí E você como tem que a gente avalia a diástase? A gente consegue avaliar examinando mesmo. Tem várias posições, tem fisioterapeutas pélvicas, especialistas nisso. Então, elas fazem várias posições, respiração, e elas conseguem sentir mesmo. Dependendo da diástase, você bota a mão, você sente Já o sabe. músculo, ele afastar, tá afastado. Quantos Mas dedos, o meu quantos O centímetros? meu são 5 dedos, você Então. sente. O meu é grande. É uma diástase, então. Mas e aí, é às vezes, cirurgia, no caso, que eu preciso. Convênio cobre, hein?
Eu tratei Mas a minha não cobre diástase. a abdominoplastia que eu preciso fazer. Mas essa quando a pochete aqui, diástase querida, não rola. essa pochete aqui não vai. Eu tô fazendo 350 abdominais por dia, sabe o que aconteceu? Mas posso falar? Nada. O abdominal, por exemplo, eu tive a Eva. 350 por dia, sabe o que aconteceu? Tá, nada. Absolutamente. Eu não fiz abdominal, porque a minha É médica pior, da pior a diástase falou que eu não diástase. tinha que fazer isso. Ah, não, mas eu tô fazendo abdominal agora, gente. Agora. É, Tá. que a criança tá Mesmo com 8 na anos. gravidez, gravidez, anos. né? Porque você fica mais separado, você não pode fazer mesmo a pior diástase. E eu fiz um tratamento com uma especialista nisso. Eu tinha 1 centímetro e pouco. Era pouco, mas eu queria um negócio rápido. Porque a gente faz o quê? A gente tem um filho, a gente quer que a barriga volta no outro dia. Só que não, isso também é uma Só das que não. perguntas É mais... uma das principais perguntas. Quando que volta o Quanto corpo? Porque eu tô tempo? esperando há 4 anos. Mas é que depende da pessoa também. Total. Depende Agora, muito a da barriga pessoa. da Gabi Não, com 3 meses eu confesso que já voltei. tá Mas eu 100%. fiz esse tratamento e com a especialista da diástase. E não comeu, eu né? acho... Não, eu comia muito. Mas amamentava. Amamentava, Mas comia eu não perdi muito. peso na amamentação também, é mentira. É que a E- gente compensa, gente. A amamentação perde, assim, teu gasto calórico é absurdo. E eu falo isso por mim, tá? Que eu tive a Luísa e o peso da Luísa ainda tá sobrando aqui, mas a real é essa, que assim, volta. Depende. Depende muito. Depende. O útero volta ali, geralmente 3, 4 meses ele já tá mais evoluído, mas o corpo vai depender do que você come, da sua genética, do que. E tipo, o de corpo ter exercício voltado, físico. tipo, Da elas falam... idade. Da Eu acho que a idade, com faz certeza. Os diferença. Super, é. hormônios, com Isso sim. certeza. A minha primeira gravidez, com 30, a minha segunda agora, acabou. É, totalmente exatamente. diferente. Do E- ganho de peso que você teve, que a pessoa teve na gestação, então isso também vai influenciar no corpo. E a depois. sua genética, eu acho, Isso aí. são muitos fatores. A gente, como mulher, eu acho que a gente se cobra muito, sabe? Demais. Eu acho que o gente. negócio é ter o filho, aceitar, né, a As transformação do mudanças, corpo. É isso. E aí, Aos poucos. aos poucos, ir retomando a sua vida. E é isso que- E sim, tomar cuidado com a alimentação, eu acho que é importante. Até pensando no Até bebê. pra amamentação. Exato. É, por isso que eu fico brava, porque Mas esse cuidado eu tomei. Eu falo Nem muito isso bebi. pras mães, assim, gente, se deem um pouco, né, de tempo, porque a gente realmente quer voltar pra tudo. E eu falo, e puerpério, a gente fala 40 dias, eu falo, quem inventou foi homem, porque não Nunca é 40 40 dias é só pra voltar a raciocinar e olhe lá. É isso, né? Porque os estudos mostram que seu cérebro fica 2 anos sem voltar da forma normal. Então, eu falo, você tem que voltar... O da Roberta não voltou até hoje. Mas, assim, de estudo de ressonância magnética. O cérebro tá Você as jura? áreas de captação Por diferentes. isso que eu tô porque- meio doida ainda. E, teoricamente, você deveria... O cérebro da mulher, ele fica ajustado pra cuidar da cria. Você entra naquele cria tem que sobreviver, a cria tem que sobreviver. Então, e aí E a é gente isso. volta a trabalhar com E 2, a cada 3 mês, meses. a cada mês, por isso que a gente comemora o mês aniversário. Porque a criança não morreu, né? Porque É isso, cada é mês é um isso, negócio é isso. novo que você acha que a Vocês criança vai morrer. sobreviveram, os dois. Ninguém jogou ninguém pela janela. Então, é isso aí. Nossa, que loucura. Podemos fazer um episódio de jogar pela janela. Podemos. Ai, meu Deus. Puerpério daria um livro. Brincadeira, brincadeira. Eu Ela é louca. vou fazer o de sempre. Não, ó. Beijo, Não, calma. ó. Vamos, então, assim, vamos pra Acabou! fechar. Pra fechar, Patrícia, se você puder resumir o que você acha da conscientização da cesárea e quais são os principais benefícios e riscos, só pra gente fechar aí esse resumo. Então, assim, cesárea, ainda bem que existe, extremamente bem empregada. Direito da mulher a decidir, isso é lei. A gente decide que tipo de parto a gente quer ter, munido de informação. Esperando esse bebê estar maduro, esperando esse bebê ter a hora dele de vir ao mundo. Então, o ideal é que a gente entre em trabalho de parto. Os riscos sempre vão ser os riscos cirúrgicos. Então, um pouco mais de sangramento, risco de infecção. Esses são os principais. Parto normal. Geralmente, a descida do leite vem muito rápida. Tem mulher de cesárea que teve 3 filhos que também desce 24 horas. Mas, no geral, a gente sabe que ali os hormônios se regulam mais rápido, o leite desce mais rápido. A mãe pode estar um pouco mais disposta ali naquele começo, segurar o bebê, porque não dói tanto, não tem a cicatriz, dar o bem no bebê, amamentar. E tem muita questão da microbiota intestinal, que é esse eixo intestino-cérebro, que a gente prega muito aí, que a gente sabe que é uma das coisas aí do futuro da saúde. Mas fora isso, todo mundo com informação e independente do parto, a mensagem é que ele seja humanizado, que a mulher seja respeitada, que aquele momento da família e do bebê, de começar uma família nova, seja tudo respeitado. É isso. Tá tudo na palavra conscientização. Exatamente. Entende? Ai, eu amei. Ai, adorei. Obrigada. Meninas, foi maravilhoso. Obrigada, mesmo. Patrícia. E como as pessoas podem te achar? Então, eu tenho lá o meu Instagram, que é @doutora Patrícia Consorte. Eu tento aí postar Com, vários- gente, com sorte. Nada de azar na vida da Patrícia, com Amém. sorte.
Como E escreve você vai ter consorte? sorte de encontrar a Patrícia na sua Se vida. Deus quiser. Eu Isso. tento postar assim, o máximo mesmo sobre maternidade, consciente. Às vezes eu abro caixinha de perguntas, só consigo responder 2, porque tenho 3 em casa. Mas o que eu posto de informação aí pra conscientizar todo mundo, eu posto lá. Então procurem a Patrícia, viu, gente? E tenham Obrigada, sorte. Com sorte. Tenham sorte depois que vocês procurarem a Patrícia. Mas é consorte C-O... CONSURTE. É com sorte mesmo, gente. sorte. É muita sorte. Gente, muito beijo. obrigada. Até a próxima. Beijo!